Aqui nós discutimos as principais estratégias para você ter um negócio lucrativo. Eu sou Raquel Travassos e o tema da live de hoje, pessoal, é mentoria. A gente vai fazer uma mentoria ao vivo. Então vamos. Tudo bem, Ana? Prazer te conhecer. Tudo em paz, prazer é meu, obrigada pela oportunidade. Estou Obrigada a nervosa. você. Se eu falar Ah, besteira, se imagina. disfarça. Nada disso. Obrigada a você por se disponibilizar e a participar. Vamos começar então, né? Começando. Eu fiz algumas perguntas, né, para a gente poder fazer essa live, para a gente saber se a gente realmente conseguia te ajudar. Você comentou comigo que você é administradora e que você está no desafio aí de ser afiliada, né? Isso, estou começando aí nesse mercado. Quanto tempo você está tentando ser afiliada? Então, eu estava tentando sozinha desde o começo do ano. Aí, Tá. mês passado, eu entrei em um curso, porque Tá. sozinha eu vi que não estava dando certo. É difícil. E você também falou que tem vontade de fazer um curso de finanças pessoais. Isso, que eu tenho muito interesse em daí depois ser autoridade e poder fazer mentoria com as pessoas. Mas isso é mais pra frente, né? A gente vai Tá. aos poucos. Não, é isso aí, a gente tem que começar. Mas me conta, É, como é que surgiu essa questão de ser afiliada? Eu queria entender um pouquinho qual foi a sua motivação, né? tá, então assim, eu tô atualmente em Jundiaí, São Paulo, mas eu sou do interior da Bahia. Aí lá na minha cidade não tem muita oportunidade de trabalho. Aí eu vi no mercado digital uma oportunidade de trabalhar onde eu quisesse. Aí eu podia, porque meus pais moram na zona rural, no sítio, né? E eu amo aquele lugar, eu queria morar lá a vida inteira. Mas como lá não tem emprego, eu falei, bom, eu vou ter que encontrar alguma coisa para eu viver da internet, porque aí eu poderia morar lá perto deles tranquilamente. Aí eu teria mais independência, liberdade geográfica, né? Não precisaria morar aqui no interior de São Paulo por questão de oportunidade de trabalho. Sim, sim. Boa noite, Adriane. Mas aí me conta uma coisa, você foca, eu cheguei até a te perguntar isso, mas você está focando em algum nicho específico para trabalhar como afiliada? Primeiro, assim, se você puder explicar o que que é trabalhar como afiliada, eu sei o que é, mas pode ser que alguém que esteja vendo a gente não saiba. O que que é trabalhar como afiliado? Você pode só falar para a Trabalhar gente? como afiliado é você revender, né? Seria uma revendedora, mas no mercado digital. Você vende infoprodutos. Pode ser curso, pode ser e-book, pode ser uma própria mentoria. E você faz esse trabalho de o elo entre o produtor e o consumidor, que é o cliente. Você está ali no meio, que é o que um vendedor faz no mundo físico, né? Mas a gente faz no mundo digital. Perfeito, é isso aí. E você está focando em um nicho porque a gente pode ser afiliado de qualquer coisa, né? Pode ser afiliado de produto desde de podologia, que tem a Adriane que entrou, como de gestão, de negócios, tem vários nichos, né? Você está focando em um nicho específico ou você está tentando ser afiliada de todos os tipos de cursos e produtos? Então, antes de entrar nesse curso, eu estava focando em empreendedorismo e negócios. Aí eu divulgava lá no Facebook, só que não estava rolando nada. Agora que eu entrei no curso, quando você entra no curso, a sua primeira afiliação é o próprio curso que você está, né? Você tenta, é, você tenta validar na prática o que você está aprendendo. Legal, Aí, no caso, meu nicho agora é quem quer entrar no mundo digital. Mas bacana. eu quero nichar depois em finanças pessoais, que é onde eu quero criar autoridade para depois ter o meu curso. Mas por que que você quer fazer? Eu vou fazer muitas perguntas, tá, Ana? Porque a gente vai perguntando, vai fazendo você pensar e talvez a gente chegue aqui em alguma dica que vai ser útil aí para você. Por que que você pensa em focar agora para quem está começando no mundo digital e depois você fazer essa virada para finanças pessoais? Eu pergunto isso porque o que eu percebo, assim, no digital, eu e a Mary, a gente está há um ano já no digital, e no digital você tem um trabalho, quando você começa do zero, que é o meu caso com a Mary, a gente tem muita experiência no mundo físico. No mundo Uhum. digital é outro mundo. A experiência que você tem no físico, ela não quer dizer nada no digital. Você tem que provar a sua autoridade, você tem que provar o seu valor, provar o seu conhecimento. E aí, se você Uhum. criar toda essa autoridade, né, no nicho de quem está entrando no digital, depois para virar essa chave para finanças pessoais, você vai ter que começar tudo do zero de novo, porque a sua autoridade no digital, ela não vai servir como autoridade em finanças pessoais, entendeu? Entendo. Faz sentido.
E aí é uma coisa talvez para você pensar, por que que você está optando por esse nicho de entrar no mundo digital e não direto no nicho de finanças pessoais? Eu acho que eu vou mudar mesmo. Eu estou focando em quem está iniciando, porque realmente é o direcionamento do curso que eu estou fazendo, né? Para validar. Até Legal. porque quem está iniciando não tem ainda um nicho focado, porque ainda não tem autoridade. Mas agora você falando, é bom eu já começar a autoridade onde eu quero, né? Sim, né? Você vai ganhando esse tempo, porque vai levar um tempo, né? Essa construção, ela leva tempo. Tudo, né, na nossa vida leva tempo. Mas no que você tem experiência? Que você contou para mim que você é administradora, que você já trabalhou, né, em alguma empresa, em algumas empresas. No que você trabalhou efetivamente nessas empresas? Eu trabalhava na parte administrativa de todas. Eu trabalhei em 2 construtoras, aí eu era da parte de suprimentos. Eu comprava o material para a obra. Aí depois eu trabalhei numa franquia de idiomas. Aí eu trabalhava junto com a coordenação pedagógica. Aí eu controlava alunos em sala, organizava eventos escolares, essas coisas. Mas tudo na parte administrativa. Então, assim, gestão eu tenho um domínio, né? Mas o meu coração fica quentinho em finanças pessoais. Que legal. E você tem alguma experiência, assim, porque o que eu estou tentando buscar com você é o teu propósito, né? Eu acho que, independente de como você vai aplicar esse propósito no mundo, se você vai fazer isso através de filiação, se você vai fazer através de um curso próprio, se você vai abrir um negócio presencial, físico e vai sair do digital, independente. Mas eu queria tentar puxar de você qual que é o teu propósito efetivamente, né? Que ações, porque você fala, o que deixa meu coração quentinho é finanças pessoais. Que experiências você já teve, ou que transformação você já teve em finanças pessoais que te faz querer dar isso para os outros, né? Promover essa melhoria na vida dos outros. Então, é porque eu gosto de economizar. Não sou unha de fome, eu economizo. Sempre pensando que o meu propósito de vida é ser livre, não só ter liberdade geográfica, como eu falei, mas como liberdade financeira, não ficar muito presa a nada. E aí a minha influencer que eu mais gosto no mundo digital é a Natália Arcuri, não sei se você já ouviu falar. Já. Aí eu quero ser ela, que ela Legal. ajuda as pessoas a buscarem a sua independência financeira, a economizar, a dar mais valor ao dinheiro. E aí, quando eu converso com meus amigos e tudo, eu dou umas dicas para eles de economizar, investir. Aí, a partir disso, eles falaram e o meu marido também, né? Que o meu marido acha que eu sou maravilhosa, mas nem tanto. Aí ele fala que eu Não. deveria focar nisso, que eu assisto os vídeos da Nath, eu me identifiquei muito com ela, gosto dessa parte de economia. Na faculdade também a parte de finanças era a que eu mais gostava. Então é onde eu me encontro mais. Mas assim, finanças pessoais para a pessoa conseguir a independência financeira dela, para ela ser mais livre. Tá, e seria para pessoas mesmo, né? Seria um nicho tipo, finanças pessoais para mães, finanças pessoais para profissionais liberais, ou seria finanças pessoais, porque é legal a gente pensar, né, quem é a nossa persona, quem é o nosso público-alvo. Por exemplo, eu e a Mary, a gente sempre trabalhou no CLT, hoje nós ainda somos funcionários de CLT, e a gente tem aqui o nosso canal no Instagram, no YouTube, e a gente tem um curso onde a gente dá gestão, conhecimento sobre gestão, para que as pessoas possam lucrar mais. E esse conhecimento vem dessa experiência que a gente tem nas empresas em que a gente trabalhou. Mas a gente focou em trabalhar com os micro e pequenos empreendedores, né? No caso, mulheres. A gente quer trabalhar com micro e pequenas empreendedoras. A gente quer trabalhar com mulheres. Então, a gente fechou um pouco o nicho para que a gente possa se comunicar e se conectar melhor com esse público. Quanto mais aberto, mais difícil é você conseguir se comunicar. O que não impede, por exemplo, hoje a gente se comunica com mulheres, a gente quer falar com mulheres, e a gente direciona a nossa comunicação dessa forma. Isso não quer dizer que a gente não vai ter um homem aqui no nosso canal. Isso não quer dizer que a gente não vai ter um aluno homem. Eles podem vir e eles vão ser muito bem recebidos, mas nós falamos e nos posicionamos para mulheres. E você não precisa fechar
por sexo, tá? Isso não é um critério. Só que é legal você ter clareza de quem é, de fato, o seu público-alvo, a sua persona, para você poder se comunicar. Porque, por exemplo, se você define que vai trabalhar com homens e mulheres, você não pode nem falar muito só do universo feminino, nem muito só do universo masculino. Você vai ter que ter um discurso ali mais equilibrado, né? Falar um pouco de futebol, que é uma coisa mais masculina, e falar um pouco de maquiagem, que é uma coisa mais feminina, nos seus exemplos. Isso vai direcionar ali a sua comunicação. Você tem ideia de quem é o público-alvo com quem você quer trabalhar? Então, falando assim, poderia ser mulheres mesmo que está endividada, não sei, que tem algum endividamento e não sabe como sair disso. Sim. Eu acho que poderia ser por esse sentido. Pode ser. É legal você pensar nisso, tá? Com quem você quer comunicar, qual é o perfil dessa pessoa. Quando a gente fala de persona, a persona é o avatar, a persona quem seria o seu cliente ideal. Como é que essa pessoa seria? Então, é mulher, tem entre 20 e 30 anos, é alguém que tem filho, não tem filho, trabalha fora, não trabalha fora, tá endividado ou não tá endividado, tá com a corda no pescoço, ou então não, tá entrando nas dívidas, em que momento da vida essa pessoa tá, essa pessoa trabalha, tem renda ou ela depende de alguém. Isso tudo são informações importantes para você pensar, e no início é uma dificuldade muito comum, que todo mundo tem, inclusive eu e a Mary também tivemos, quando a gente vai definir a nossa persona, porque no início é tudo muito subjetivo, né? É tudo muito assim, mas eu tô imaginando, né? Eu não conheço, eu não sei, eu não conheço meu cliente ideal, eu não tenho clientes ainda. Como é que eu vou imaginar quem é esse cliente ideal? Na verdade, você tem que justamente começar imaginando, e aí você começa a fazer. Conforme você vai começando a fazer, você vai tendo contato com esses clientes. E aí, conforme você vai tendo contato, você vai refinando e vai ajustando, né? Então, uma vez que você define a persona, isso não está fechado numa caixa preta. Você tem que ir ajustando isso conforme você vai tendo contato com seus clientes e as pessoas que estão ali interagindo com você. Então é legal você definir isso. Mas o que eu vejo, assim, no seu caso especificamente, né, dessa parte do digital, Ana, pelo pouco, assim, eu e a Mary, a gente não é especialista em marketing, né, eu falei isso, a gente é mais voltada para a parte de gestão e planejamento. Eu acho que a gente até pode caminhar essa live para o modelo de planejar como é que vai ser essa sua transição como afiliada do seu próprio curso, o que você poderia pensar em montar, em fazer, quais seriam os primeiros passos que você poderia dar para você montar esse curso de finanças pessoais. Mas independente se vai ser finanças pessoais ou não, no digital o que vale muito é o resultado. Então, assim, entrar no campo de batalha, entrar no digital sem ter resultado é muito difícil, assim. Isso não quer dizer que você não possa entrar, mas você vai demorar mais tempo para se sustentar disso, por exemplo. Então, assim, eu e a Mary, a gente tem muito resultado no físico, nas empresas em que a gente trabalhou. No digital, a gente está lutando para ter esses resultados. Então, a gente tem algumas alunas, a gente está trabalhando com essas alunas e tentando fazer elas gerarem resultados que elas precisam. Para isso, gerar resultado, para que os nossos clientes, os nossos seguidores vejam que o que a gente faz gera resultado, é bacana, e aí a gente começar a gerar essa autoridade. Não adianta só eu ficar aqui falando com você. Isso, claro, é uma forma, sim, de eu mostrar o meu conhecimento, mas só isso não é suficiente. Eu preciso mostrar resultado. Então, quando a gente entra num nicho em que a gente não tem experiência ou não passou por uma transformação, vai ser mais difícil ainda. Então, você vai ter que ter um aluno ou vai ter que ter alguém que que cumpra ali o seu método, o seu passo a passo para sair das dívidas, por exemplo, para que essa pessoa seja a primeira pessoa a se transformar e aí sim gerar o resultado e você ter aquele resultado para mostrar. Olha, eu mentorei aqui a Raquel estava endividada, estava cheia de empréstimo, estava super no negativo, pagando aquele negócio, aquela tarifa, eu não lembro nem o nome, Elis, não? Cheque especial. Cheque especial. Olha, graças a Deus eu não uso, então eu nem sei o nome. Pagando cheque especial hoje não mais, mas eu já paguei. Pagando cheque especial, e aí eu fui, mentorei ela, direcionei ela com o meu método, e aí ela conseguiu sair da dívida, sei lá, de uma dívida de 20 mil reais para ser investidora, para juntar dinheiro, para ter uma reserva de emergência. Então, já que você está nesse caminho ainda construindo, mesmo que você, eu vou manter aqui a minha filiação para quem está iniciando no marketing, porque é o que meu curso está sugerindo. Em paralelo, tenta construir conseguir essa prova que você precisa na parte de finanças pessoais.
Você Eu começou? peguei duas amigas, não sei se elas vão estar aí, e coloquei elas no grupo para eu mentorar elas. Comecei ontem, elas Isso aí. gostaram, que a intenção Perfeito. é mudar elas para elas me indicarem. Mas Não, elas não sabem perfeito. ainda que a intenção era essa, talvez eles vão saber agora. Não, perfeito. Eu acho que assim, não precisa ser um desconhecido, podem ser pessoas, podem ser seus amigos, e aí você vai aplicando o seu método, né? E vai registrando, né? Vai colocando ali, qual o ponto de partida, né? Onde é que elas estão, qual é o cenário que elas estão, quanto de dívida, qual é o diagnóstico que você faz da situação financeira delas. Ó, a Natália deu um tchauzinho, é sua amiga? É ela mesmo, Ó, Natália, boa noite. Natália e Edna Chifre, deve estar por aí. Ó, a Natália deu um oi aqui. A Adriane falou, reserva emergencial foi o que me salvou nessa pandemia. Exatamente, isso é fundamental, assim, finanças pessoais a gente tem que ter, né? E quando a gente tem um negócio, a gente precisa ter essa separação, né? Porque se a gente tem o dinheiro da empresa misturado com o dinheiro físico e a empresa vai mal, você tá mal, tanto na empresa quanto no pessoal. Então, tem que ter essa separação, né? De finanças pessoais e finanças da empresa. Mas, boa noite, Janaína. É, mas então, aí o que eu acho que a gente pode fazer é pensar nos primeiros passos que você pode dar aí para montar esse curso. Você já tem esse curso pronto, não? Não, eu tô montando passo a passo com base no que eu aprendi já, né? Que eu leio muitos livros e estou testando na prática com as minhas amigas. Aí ontem a Legal. gente começou. A primeira parte é trabalhar realmente a mentalidade, se libertar das crenças limitantes, tudo que trava a gente em relação a isso. Muito Aí bom. eu vou fazendo e testando com elas, se não dá certo, eu vou refazendo. A ideia é essa. Sim, sim. E assim, pode esperar que vai mudar. Vai mudar. Eu tô indo para a terceira turma do nosso curso com a Mary, o meu curso com a Mary. E a gente está fazendo a gente fez o curso, a primeira versão, aí a gente fez a primeira turma, aí quando a gente abriu a segunda turma, a gente fez algumas mudanças e agora está tendo outra mudança porque a gente vai melhorando, né? Caramba, se não for para melhorar, nem começa, né? É. Então é natural, é super natural você precisar mudar e melhorar. Então, certamente o que você está fazendo com elas não é exatamente o que vai ser o seu curso, mas provavelmente vai ser uma experiência para você ter um pontapé inicial. É, na parte de redes sociais, você falou que não está tendo engajamento, né? Que você começou no início do ano, estava sem curso. Isso melhorou com o curso? Você ainda tem alguma questão em relação a isso? Aí, em relação ao engajamento, aí eu tenho esse perfil e tenho o meu outro perfil pessoal. Aí eu Tá. não sei se eu deveria trabalhar só lá o pessoal ou desvincular e ficar só nesse. Eu tenho dúvida em relação a isso também. Lá no curso, eles falam que é melhor a gente ficar no pessoal. Só que eu tenho um pouco de vergonha. Aí eu decidi deixar nesse daqui, mas eu não sei o que eu faço. Eu acho que no final das contas, eu não sei se isso faz tanta diferença assim, sabe? Se você quer fazer uma virada depois para mudar o nicho, talvez seja uma estratégia sua ter esse portal Evolução e deixar o seu pessoal para você trabalhar o seu curso de finanças pessoais, que provavelmente é algo que você está tendendo a ficar mais no longo prazo. Porque se você Isso. começa no seu perfil pessoal, trabalhando com uma afiliada de produtos para quem está querendo entrar no mundo digital, e de repente você muda, você vai ter toda uma audiência ali formada que não vai necessariamente se interessar por finanças pessoais. Então, talvez nesse caso, vale a pena você fazer coisas separadas, até porque você depois pode manter os dois. Tá legal trabalhar aqui com quem está começando, mas eu quero ainda assim começar o meu curso de finanças pessoais. Você pode trabalhar com os dois e as audiências elas vão estar separadas. Porque se você fica, por exemplo, uma audiência que tem quem está começando no digital não está interessado necessariamente em dicas de finanças pessoais e vice-versa. E aí você acaba isolando as pessoas, né? Então, quando eu estou falando para quem quer finanças pessoais, eu estou isolando quem está ali por causa do marketing. E quando você está falando de marketing, você está isolando quem está falando de finanças pessoais. As pessoas não vão, você vai acabar não conseguindo manter nenhum dos dois. Então, como você tem essa estratégia, eu acredito que seja mais interessante você ter dois perfis. Nem que seja Ana Finanças e Ana Marketing. Para não ter um nome de marca, se for o caso, entendeu? Bacana, eu vou fazer isso então.
Deixa eu ver aqui, o pessoal tá comentando, ó. A Adriane falou aqui, as pessoas querem ver vida real, cotidiano. Isso é uma coisa legal em relação a engajamento. Perfeito, Adriane. Rede social, primeiro, você tem que estar presente. É um desafio, né? Ainda mais para quem não tem experiência. É um desafio estar aqui todo dia. O que eu vou falar, né? O que eu vou trazer, qual a novidade, falar sempre mais do mesmo, mas a audiência está sempre mudando. Então você vai estar sempre falando praticamente a mesma coisa, mas aí você vai trazer um viés diferente, você vai trazer uma dica diferente e as pessoas vão estar se engajando. E também não ficar só muito no técnico, né? É falar, passar a sua mensagem, passar o seu conhecimento, mas também trazer dicas legais, né? Um pouquinho da sua vida, um pouquinho do que você gosta, porque as pessoas se conectam com pessoas, né? Uhum, entendi. E aí você falou que tem vergonha. Tem que perder. Nem acho você tão envergonhada. Você topou a live, você topou de cara e veio. Nem acho. Pensando assim, é porque eu gravando, eu falo assim, ninguém vai gostar. Nada disso. Não, a Mary fala muito isso. A Mary fala assim, se quando a gente vê uma coisa que a gente fez há um tempo atrás e não acha ruim, quer dizer que a gente não melhorou. Então, sempre que a gente faz alguma coisa, a gente olha assim para os primeiros vídeos que a gente fez, a gente fica, meu Deus, que coisa horrorosa. Não quer dizer que hoje está muito melhor, mas a gente já acha hoje um pouco melhor do que era no início. Então, é um movimento natural de progresso, né? Vou colocar minha cara mais aqui. Sim, fazer stories, fazer post, tem que estar na rede social todos os dias. E assim, e aí tem que estar de maneira planejada, né, Ana? Assim, não adianta a gente. O que acontece? Uma dica que o pessoal fala do calendário editorial. Eu estudo também social media para saber como engajar. Como eu monto um calendário editorial? Como você monta? Então, aí é planejamento, é justamente o que eu ia falar. Ó, deixa eu só ver aqui. O que acontece? Você precisa ter as suas linhas editoriais ali. O que você vai falar? Né? A Mary falou, liga não, eu tenho também... a Mary tem vergonha de vídeos. Mas está superando e está melhorando a cada dia, que é a minha sócia. Eu gosto. A parte de calendário editorial, né, conteúdo editorial, é o que vai te ajudar você estar presente ali nas redes sociais todos os dias, né, sempre, com frequência, né. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, pensar numa linha editorial. Então, por exemplo, você falou, vamos usar o exemplo de finanças, que eu acho que é mais fácil, tanto para mim quanto para você me ajudar. Então, o que você poderia pensar? Você falou aí, a primeira coisa que eu estou trabalhando com as minhas alunas, com as minhas mentoradas, é mentalidade. Então, mentalidade pode ser uma linha editorial do seu conteúdo no Instagram. E aí você vai falar no seu Instagram, nas suas redes sociais, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que vai ajudar a pessoa a chegar na transformação que você propõe. Então, se a transformação que você propõe é tirar a pessoa das dívidas, estou sendo bem genérica, tá? É bom que a sua transformação seja específica. Então, sei lá, tirar a pessoa de uma dívida a fazer ela investir 10 mil reais por mês, sei lá. Estou supondo alguma coisa bem aleatória, mas é legal que a sua transformação que você vai propor seja bastante específica. Porque quanto mais específica, mais fácil é da pessoa entender e acreditar que aquilo é possível. Então, qualquer coisa que você fale, que você acredite, que você saiba, que aquilo ajuda a pessoa a atingir mais rápido, ou ajuda ela a atingir aquilo que você está propondo, você pode falar e botar na sua linha editorial. Então, digamos que você acredite que meditar é algo que ajuda a pessoa a ter concentração e a ter autocontrole, e aí isso ajuda ela a não comprar por impulso, por exemplo. Então, você pode trazer conteúdos de meditação e falar sobre os benefícios da meditação, dar dicas, fazer lives com alguém que fale sobre esse tema, porque aquilo ele vai agregar para a sua audiência, né? Então, você não precisa ficar só estritamente restrita ao técnico. Então, falar só de controle financeiro, falar de números, falar de planilhas e taxas bancárias. Você vai falar disso tudo? Sim. Mas você não precisa ficar restrita só a isso. Você pode falar de outras... O guarda-chuva, ele pode ser maior. Tá? A dona do meu dinheiro deu uma dica aqui, ó. Para saber as linhas editoriais, precisa escolher os assuntos que vai abordar no perfil. A dona do meu dinheiro, ela é de finanças pessoais também. Precisa escolher os assuntos que vai abordar. Isso. Ela deu uma dica. Então, assim, por exemplo, você pode pensar aí. Você falou mentalidade. Um outro ponto que você pode falar, quando a gente fala de finanças pessoais, que outro pilar que a gente poderia falar? Economia doméstica. Economia, e aí você pode falar doméstica, economia, sei lá, em compras, economia no trabalho, não sei.
economia de salário, e você pode abordar os vários aspectos de economia. Planejar, né, as metas que quer alcançar. Planejar, exatamente. Economia doméstica, a dona do meu dinheiro deu uma sugestão. Ó, a Janaína está perguntando, você vai vender apostilas? A sua ideia é vender apostilas? Não, é fazer o curso. Não, a minha ideia é o curso mesmo. Aí, dentro do curso, pode ter a apostila do curso, mas... Sim, exato. Curso. Sim. E aí você vai pensando nesses pilares, e aí quando você tiver esses pilares ali macro, você vai definir temas dentro desses pilares. Ó, a dona do meu dinheiro, Bianca, botou organização financeira, é um outro pilar. Você pode falar, né? Você falou de planejamento, talvez seja a mesma coisa. Ó, a Janena falou, economia estudantil ou para adolescentes. Isso pode ser um nicho, um exemplo de nicho. Você pode focar... Estudante não tem dinheiro. Eu já fui estudante da faculdade e não tenho dinheiro. O problema de você lidar com um avatar, com um público-alvo que ele não tem renda própria, é que quando você vai vender, você, além de convencer quem vai usar o seu produto, você tem que convencer quem tem o dinheiro para pagar. Então, por exemplo, se eu vendesse um produto... Isso não é um problema, eu só estou trazendo isso para você ficar presente, tá? Na hora de escolher o teu nicho e para quem está ouvindo a gente. Quando você vai escolher um nicho, aí você decide, eu vou fazer um curso de finanças pessoais para adolescentes. Adolescentes, não, em geral, não têm renda própria. Eles são sustentados pelos pais. Então, você vai ter que ter uma articulação de comunicação para que você convença o aluno que queira aplicar aquilo que você está falando e os pais para investir no seu curso para que o aluno faça. Então, é um caminho um pouco mais longo. É possível, mas é um pouco mais longo. Ainda focar em quem tem dinheiro para pagar. Não, aí é uma escolha, é uma decisão. Pode focar no adolescente, né? Mas você vai ter um trabalho de convencer. Por exemplo, quem trabalha com produto voltado para Enem, para pré-vestibular, é um grupo também que não tem renda, é um produto super importante. Só que você tem que convencer o aluno, né, o adolescente, para fazer aquele curso, mas você também tem que convencer, ajudar o próprio aluno a convencer os pais a investirem, porque às vezes o pai já está pagando outro cursinho, às vezes o pai já está fazendo... Aí é da internet, esse pessoal da internet aí, esse pessoal é só golpe, né? Os mais velhos acham que a internet é golpe. Então depende de quem está ali com você. A Janaina falou que ela, como mãe, investiria, né? Então, mas nem todo mundo pensa assim. Então tem um caminho um pouquinho mais longo quando você define um avatar que não tenha o poder aquisitivo para comprar o seu produto, tá? E aí é isso que a gente estava falando do planejamento. Depois que você define as suas linhas editoriais, né, os macro temas do seu guarda-chuva, você começa a pensar nos temas que cabem ali dentro. Então, por exemplo, você pode pensar em dúvidas que as pessoas têm em relação a endividamento, o que é ser endividado, o que não é ser endividada, como que a pessoa pode sair das dívidas, exemplos, estudos de caso, alguma matéria que você tenha lido que acha interessante você trazer e comentar. E aí você vai, mentalidade. Que dicas você pode dar para a pessoa melhorar aquela mentalidade? E aí você trazer aquilo como um conteúdo. E aí pode ser uma live, pode ser um vídeo gravado, pode ser uma entrevista com alguém. Isso tudo é válido para você aumentar ali o seu alcance na rede social. Mas tem uma coisa que, não sei se você faz, mas que sem dinheiro é muito difícil crescer na rede social. O que eu quero dizer com isso? Crescendo orgânico, quando você faz uma postagem e você não impulsiona essa postagem, não faz um tráfego dessa postagem, é muito difícil que esse conteúdo chegue a muitas pessoas. E aí as pessoas não te conhecem. E aí você não cresce, né? Não necessariamente cresce. Então, existe uma questão de um planejamento financeiro também, né? As pessoas acreditam, muitas pessoas acreditam, eu também não tinha essa consciência até entrar no mundo digital, de que o digital, você requer um investimento financeiro para você estar aqui. Então, assim, você talvez já tenha visto aqueles posts patrocinados, não sei se você já viu algum meio da Mary, a gente faz post patrocinado, a gente bota os conteúdos, bota post no feed, faz vídeo, faz live, e você tem que fazer o tráfego, né? Que não é aquele impulsionamento da postagem, da foto, não. Aquele impulsionamento ali, ele não distribui corretamente. Você tem que fazer esse impulsionamento, esse tráfego, pelo gerenciador de anúncios do Facebook, que é quem gerencia o Instagram. Então você vai fazer esses anúncios através do gerenciador de anúncios do Facebook
E aí você pode optar por fazer só no Instagram ou você pode fazer no Facebook e no Instagram. O YouTube é um outro gerenciador, que se você tiver no YouTube, é interessante que você também faça o tráfego pago por lá. E aí tem um limite mínimo, assim, é o valor do dólar. Então, se o dólar tá R$ 6, o mínimo que você tem que gastar é R$ 6. Eles têm uns limites, assim, para você, mínimos, né, para você gastar. Mas sem dinheiro nenhum, eu não sei como é que você tem essa questão de planejamento para estruturar o seu negócio, tá? Não é só um investimento no curso de marketing, por exemplo. Você tem que prever que existe um investimento financeiro para se manter aqui. Então, conforme você faz o conteúdo, você precisa fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas. E o tráfego vai fazer isso para você. E aí vai fazer você alcançar mais pessoas. Para isso, você tem que ter o seu nicho definido, porque você não vai divulgar para qualquer um. Você vai divulgar, decidiu que é para estudante universitário, então você vai focar neles para fazer a propaganda. Entendi. Janaína comentou aqui, realmente, Raquel, tem que ter um tráfego verdade demais. Eu não tinha esta consciência e temos que aprender passo a passo disso. Sim, o tráfego não é uma coisa trivial, tá? É uma coisinha trabalhosa. Eu não faço meu tráfego, eu tenho uma pessoa que faz o meu tráfego para mim. Eu conheço bem superficialmente sobre tráfego, mas não é um bicho de sete cabeças também. O que acontece é que quando a gente está focando, né, no nosso conteúdo técnico, toda essa estrutura aqui de pensar, né, nas linhas editoriais, de pensar nos conteúdos, quando é que você vai fazer cada conteúdo, quando é que você vai postar, porque o ideal é que você poste todos os dias, que você tenha uma frequência ali de estar presente para as pessoas se lembrarem de você. Isso já toma muita energia. E aí você tem que aprender o tráfego e aplicar o tráfego é bastante coisa. Então, se você não tem ninguém para te ajudar, você vai precisar planejar também como é que você organiza isso no seu tempo. Você trabalha com outra coisa hoje ou não? Você está focada na parte da filiação? Eu tô focada nisso porque eu tô desempregada. Tá, então usa isso como uma vantagem, tá? Porque aí... Sim, não é que você tem mais tempo. Você pode priorizar coisas que alguém que tem um outro trabalho em paralelo não pode, né? Então, eu passo de 8 às 5 trabalhando para minha empresa. Eu estou trabalhando em home office aqui no isolamento. Nesse período, não dá para eu fazer outra coisa. Eu tenho que trabalhar para minha empresa. Então, por isso que as minhas lives são só 8h30, porque eu não tenho como fazer a live, porque eu preciso preparar o roteiro, pensar no que eu vou falar, se aquilo é relevante, se não é, se aquilo vai ajudar, se não vai. Então, eu não consigo fazer, por exemplo, estudar e fazer o tráfego daqui do nosso Instagram por conta disso, mas aí a gente tem uma pessoa para ajudar a gente. Então, organiza o seu tempo. Então, por exemplo, você tem o curso de afiliação de marketing, você tem o planejamento do seu curso de finanças pessoais. E essa parte de tráfego, ela vai servir para os dois, né? Tanto para afiliação quanto para o seu curso. Tá? Então, quando você aprender, você vai poder aplicar para os dois. Não sei se no curso que você comprou, se ele tem essa parte de tráfego. Deve ter, né? É bacana. Legal. Deu tempo de chegar ainda. Não, mas você vai chegar lá. E aí, você tem alguma meta esse curso tem quanto tempo para você de duração? Ele é em módulos, né? Aí você pode avançar módulos de acordo com o seu desempenho nos iniciais, ou você pode ir fazendo calmamente. Se você for fazendo calmamente, são 2 anos que fala. Nossa. Você pode fazer em 6 meses. É porque não é simplesmente um curso, eles te dão todo acompanhamento, todo dia tá te chamando, revendo suas metas. Porque o curso que eu adquiri é para começar de afiliado até chegar no produtor. Que legal. Ter a base para montar o meu curso. Não seria só afiliação. Aí, de acordo com como eu vou evoluindo no curso, eu vou aprendendo como ser coprodutor, como gerenciar o tráfego, até como eu fazer o meu próprio produto e colocar no mundo digital. Legal. E qual a sua meta? Você tem uma meta clara de até quando você pretende estar se sustentando ou gerando renda com a afiliação e até quando você pretende já ter o seu curso vendendo? Você tem alguma clareza a respeito disso? A questão de afiliação eu não pensei em muita meta, não. Realmente aprender e ir gerando algum resultado. Mas o curso eu pretendo em 2022. 2022, tá vendendo o primeiro curso, não? Qual é a meta?
lançamento, vendendo, pessoal fazendo. Mas só em 2022, mulher, porque tanto tempo. Uai, porque eu tenho esse ano para estruturar tudo e construir a minha coisa. Eu acho que não sei se ano que vem dá, será? Então, aí o que eu sugiro você é fazer o seguinte, Talvez independente até. da, independente da data, né? O que a gente sempre faz, quando a gente quer saber se cabe uma coisa dentro do nosso planejamento, você define uma data. Então, por exemplo, você está falando 2022. Digamos que você quer assim, janeiro de 2022, eu quero estar lançando minha primeira turma do curso de finanças pessoais. Então, se em janeiro de 2022 você vai fazer de trás para frente. Então, você vai colocar, janeiro de 2022, eu vou lançar a primeira turma. O que eu preciso ter em dezembro de 2021 pronto, feito, fechado, para que isso aconteça em janeiro de 2022. Então eu preciso ter o curso todo pronto, ou o curso todo programado, o curso todo gravado, qual é o critério? Né? Você não precisa necessariamente ter o curso gravado para lançar, tá? Eu e a Mary, a gente lançou o nosso curso, a primeira turma, a gente gravou, a gente vendeu antes de gravar, e aí a primeira turma recebeu ele todo ao vivo. Então, enquanto a gente dava aquela aula para aquela primeira turma, a gente ia gravando as aulas e a segunda turma já viu as aulas gravadas. Então, a gente fez um lançamento e foi pago para produzir o curso. Então, você não precisa necessariamente ter as suas aulas gravadas. É legal que você tenha algumas, né? Porque isso vai te dar uma clareza até do que tem no seu curso, mas não é uma obrigatoriedade de você ter o teu curso todo pronto para poder vender ele no digital. Então você precisa ter o curso, vamos dizer assim, montado, pelo menos. Você precisa ter o programa, o conteúdo programático do curso, o que vai ter em cada aula, qual é a ordem das aulas e quanto tempo de duração, se vai ter bônus, se não vai ter bônus, como é que vai ser o formato, se vai ser tudo aula, você vai dar as aulas via Zoom, se você vai dar via YouTube, se vai ser Vimeo, como é que você vai dar essas aulas, né? Você vai ter que pensar nisso. Aí, antes de ter o curso pronto, o que você precisa ter? Você vai precisar pensar, ter toda a sua base, sua lista de leads, né? Que a gente fala, sua lista de prospectos, pessoas interessadas em comprar aquele curso. Aí você vai ter que entender como é que você faz para gerar essa lista de leads para vender esse curso. E aí, assim, você vai fazendo para trás. Quando você faz esse caminho lá de janeiro de 2022 até agora, você vai conseguir entender se cabe ou se não cabe nesse período. Ou se está muito frouxo, se você tem muito tempo. Ou se você tem pouco tempo. Tem muito tempo para eu fazer as coisas direito, mas talvez eu possa me perder nesse tempão, né? É importante Né? você se planejar. Talvez do 2000, julho de 2021. Tem um ano. Acho que dá. Vou pensar. Sim, Coloca. faz isso, coloca no papel e pensa tudo que você precisa ter, né? Para você ter o seu curso vendendo, fazer o seu primeiro lançamento, o que você precisa ter? Vai precisar ter um cadastro numa plataforma de treinamento, vai trabalhar com afiliado, não vai trabalhar com afiliado, tem uma lista de clientes, não tem uma lista de clientes, que mais? Quais vão ser as estratégias? Vai usar rede social, não vai usar rede social? Que rede social você vai usar? Vai usar só o Instagram? Vai usar Facebook e YouTube também? Então, quando você vai listando e vai escrevendo todas essas tarefas e atividades que você tem que fazer para chegar nesse objetivo, você vai entender se isso cabe ou se não cabe, se está no período bom ou não para você. Mas é importante... cada atividade, né? Isso, você vai ter que entender, né? Quanto tempo você precisa para, sei lá, fazer o seu cadastro numa plataforma de treinamento. Então, por exemplo, aí tem algumas coisas que você vai descobrindo no caminho, né? Então tem, por exemplo, a Eduz e a Hotmart, que são duas empresas que disponibilizam os cursos. Aí a Eduz, ela aprova imediatamente. Depois, quando você submete o curso, ela já aprova automaticamente. A Hotmart já precisa de 10 dias úteis. Então, você precisa, inclusive, pesquisar sobre isso para você poder entender se você pode deixar a submissão do seu curso na plataforma lá para frente ou se você tem que fazer com 1 mês, 2 meses de antecedência. Você saber o que você precisa para cada coisa que você tem que fazer também é importante para você não se atropelar. E aí você vai botando lá, isso aqui eu preciso de 10 dias, isso aqui eu preciso de 1 mês, isso aqui eu preciso de 2 dias. E aí você vai colocando isso numa linha do tempo para você conseguir se planejar. E aí conseguindo chegar no final e conseguir de fato atingir.
Então é legal que você estabeleça de fato uma meta, né? E aí assim, a meta é lançar o seu curso, a meta é lançar, é fazer uma venda. Qual é a meta efetivamente, né? A meta ela é legal que ela seja, né, específica. Então eu quero lançar um curso de finanças pessoais para estudantes em janeiro de 2022. Bom, ok, acho que tá bem específica. Você precisa conseguir medir, né? Então, você consegue medir essa meta? Consigo. Lancei ou não lancei? Se lancei, eu atingi a meta. Se eu não lancei, eu não atingi a meta. Precisa ser mensurável, né? Eu já o lancei ou não lancei, já é a própria mensuração. Precisa ser temporal, então você tem um prazo ali, porque tem gente que estabelece uma meta assim, eu quero lançar um curso, mas aí não diz quando, não se coloca um prazo, por medo de não conseguir alcançar. E o planejamento, Ana, ele vai te dar essa clareza. Então, digamos que você estivesse insegura para lançar em janeiro de 2022, que é o seu pensamento inicial. Quando você faz esse planejamento e você vai executando esse planejamento, você tem que estar sempre de olho nele, né? O que você está fazendo, qual é a próxima atividade. E quando você tem um problema, porque eles vão acontecer, o planejamento vai sair do que você pensou e isso faz parte. Quando isso acontece, é você olhar para esse planejamento e pensar de que maneira isso que aconteceu impacta nas próximas atividades. Impacta o meu prazo final? Eu consigo fazer uma manobra aqui, fazer alguma coisa em paralelo que eu não tinha pensado, para não ter que lançar mais tarde, talvez, do que eu gostaria? E aí você vai conseguindo calibrar e tentar atingir, de fato, o que você planejou. E se acontecer alguma coisa muito extraordinária que, de fato, te impeça de cumprir a meta que você planejou, quando você está acompanhando o seu planejamento, você vai conseguir ter clareza. Eu não vou atingir, eu não vou conseguir lançar em janeiro de 2022. Então você já consegue reprogramar isso, consegue fazer toda a sua articulação, se você teve que comunicar alguém, fazer essas negociações e reprogramar e fazer naquela outra nova data. Então não fica aquela coisa tão afobada do desespero de chegar a data, caraca, não atingir a meta. Uhum. Entendi. Bacana. Entendeu? Já anotei aqui. Botando tudo. Ó, a Janaína falou, meta é ótimo, tô aprendendo. Que bom. Que bom. Bom, acho que era isso. Falei pra caramba. Você tem mais alguma dúvida? Te ajudei? Não te ajudei? Você tem mais alguma dúvida? Acho que as dúvidas vai surgindo quando eu for, né, montando o plano aqui, mas tá ótimo para eu começar. Eu vou estruturar direitinho. Até para pôr os projetos no lugar, que eu sou muito de começar uma coisa e depois abandono. Eu sou dessa. Eu, eu tenho esse problema. Mas eu vou me manter focada e parar de procrastinar, né? Que eu já penso isso há muito tempo e acho que agora vai. Eu acho que tem a ver, essa coisa da gente começar e parar, eu acho que tem muito a ver com a motivação, né? O que motiva a gente de permanecer? Porque começar, a gente sempre acaba começando, mas permanecer é difícil, o caminho é árduo, né? Não é qualquer coisa que a gente venha fazendo na nossa vida, não só no digital, mas qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, o caminho é árduo. E aí eu acho que ajuda a gente a se manter é o propósito que a gente tem ali por trás. Que seja morar lá na zona rural com seus pais, isso te aquece o coração, é o que você quer e você compreende que esse é o caminho, isso vai te ajudando a ter consistência. A Mary falou, a clareza é o ponto-chave. Exatamente. Quando você tem essa clareza, né, das suas metas e da sua motivação, Janaína também, não abandone, menina. Ela disse pra você não abandonar. A gente tende a não desistir. E eu acho que a gente precisa também ter flexibilidade, né? Para se ajustar. Porque às vezes a gente imagina uma coisa, a gente bota na nossa cabeça aquela coisa e aquilo não sai necessariamente como a gente quer e aquilo dá uma desanimada. Então a gente tem um pouquinho de jogo de cintura, né? Para se adaptar ao que também a vida tem para trazer pra gente, né? Uhum. Isso mesmo. Vou focar e agora vai. E estabelece uma meta também para esse curso de afiliado na parte de marketing, porque eu acho que não ter uma meta associada a isso pode te fazer desanimar ou perder o foco, sabe? Porque você não tem aquela clareza. Então define uma meta para o teu curso de afiliados. O que você pretende? Porque o curso ele é longo, então você pode concluir em 2 anos. Se você tem esse tempo todo para concluir, é até uma coisa da mentalidade, né? Não sei se você já leu sobre isso. Eu já li que, assim, quanto mais a gente tem tempo para fazer uma coisa, mais tempo a gente leva para fazer aquilo. Então, a gente vai fazendo aquilo durar. E aí, quando chega no finalzinho, a gente quer correr.
Então, assim, tenta se estabelecer uma meta. Se 2 anos para você tá confortável, não tem nenhum problema, mas coloca isso para você, né? Terminar o curso de afiliados ou ser afiliada, gerar renda na afiliação do marketing digital em 2 anos, em até 2 anos. E quanto essa renda, né? Essa meta, quando você for estabelecer. Pode ser antes. É como eu Pode ser falei, antes. Pode ser antes. Eu virar produtora. Então, isso aí. para ter resultado de afiliação, tem que ser antes, para valer a pena, né? Exato. Então, estabelece o que você acha aí relevante, mas que seja atingível também, né? E se você for fazer uma meta relacionada à renda, né? Gerar renda até, sei lá, até o dezembro de 2020, coloca de quanto é essa renda que você quer, para você conseguir entender que ações você precisa fazer para conseguir essa renda que você busca. Porque senão também fica muito subjetivo. R$ 1 é renda, só que R$ 1 não vai te sustentar, não vai te manter. Então, e aí também não dá para ser 100 mil reais, porque para quem está começando 100 mil reais de cara assim, é muito, né? é quase, exatamente, é inatingível. Então, né? Tem gente que diz que consegue, não sei. É muito acho que com o tempo, né? Eu acho que com o tempo você acaba atingindo, mas assim, nas primeiras vezes não, né? Imagino eu, né? Eu acho muito difícil. Tem sempre alguém fora da curva. Mas o fato é que, assim, isso não é possível, mas não é provável. Então, não adianta a gente estabelecer uma meta em algo que não é provável. É melhor você estabelecer uma meta que seja provável e possível. E se você superar ela, maravilha. Né? Porque senão você vai chegar lá, você vai estabelecer, eu quero fazer uma renda de 100 mil reais em janeiro de 2021. Pô, daqui a 6 meses, você está começando do zero. É possível? É. É provável? Não. Aí você vai chegar lá em janeiro de 2021, não vai ter atingido essa meta. Aí tu vai ficar frustrada. Aí vai ficar, pô, caraca, isso não funciona. Então... E aí vai desistir, já vai para outra coisa. Exatamente. Então, estabelece essa meta tanto para afiliação, quanto para o teu curso de finanças pessoais e deixa isso visível em algum lugar para você. Sei lá, no teu espelho do quarto, em algum lugar que você sempre esteja vendo, que todo dia você veja. Porque aquilo ajuda a gente a se retroalimentar, a se motivar, a lembrar por que a gente está naquilo. E também, conforme as coisas vão acontecendo, você de vez em quando você olha aquilo e aí vem aquele estalo, pô, essa meta não é bem isso. Então, caramba, fazer tal coisa vai me ajudar a atingir essa meta. Então, deixar ela visível é legal para te ajudar a te manter ali conectada com isso. Porque senão a gente escreve ali em algum lugar, fica guardado e a gente se desconecta com aquilo no dia a dia, entendeu? Sim. Então, escreve isso aí num papel e deixa bem assim à vista para você ver todos os dias. Pronto, já anotei aqui também. Foi ótimo. Que bom, obrigada. Espero que você tenha gostado. Desculpa se eu falei alguma besteira que eu sou meio estabanada às vezes. Nada disso. Foi ótimo, obrigada. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Te desejo sucesso. E depois me conta também lá no direct ou lá no Face também, a gente se falou. Como é que tá? Se você tem alguma dúvida, pode me procurar que a gente vai se falando. Pronto, a gente vai se falando. Vamos ser amigas. Vamos. A Janaína comentou aqui, ó. Foca, vai ter dias de realmente querer desistir, mas não desista. Vai e seja a mulher que produtora. Existem quase nenhuma mulher e troque as frases do lugar que te motiva e espalhe pela casa. Isso aí. Muito bom. Isso aí, se valorize. Obrigada, viu? Ana, obrigada a você. Sucesso, tá bom? Obrigada pra você também. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, é isso. Ficamos por aqui. Eu adorei essa mentoria. Beijo, gente. Tchau, tchau.